começar a falar muito, sinceramente, assim, porque eu até me emociono, porque o que eu já vi, eu estava mostrando para elas ali, no meu celular tem um monte de mensagem. O que eu já vi de histórias de vida que foram transformadas por estudo para concurso. Qualquer estudo é importante, tá, gente? Ah, quero estudar para a faculdade de filosofia, vai com tudo, né? Qualquer coisa que for estudando. Mas estudo para concurso público muda a vida da pessoa. Muda. Porque assim, você vai ficar estável, né? Quer ver uma coisa que aconteceu comigo? Provavelmente aconteceu com o Rodrigo. Na pandemia. Pô, vocês viram o que aconteceu aí, um negócio que nunca na vida ninguém previu aquilo, né? Pô, eu lembro, gente, eu fico até com vergonha de falar às vezes, assim. Tá gravando? Dá uma pausa, Acabar com o pausa aí um pouquinho. essa terapia. Já contou? Não, mas é isso, entendeu, gente? Então, assim, eu falo pro pessoal, dá um gás, eu sei que é cansativo pra caramba, é disputado, né? A gente está estudando aqui, tem gente estudando em outro canto aí também, né? Vai chegar e tal. Tem gente que largou o barco, ficou para trás, né? Então, assim, mas dá para todo mundo chegar. E os exemplos que eu vejo aí são de números. Tem gente que estudou 10 anos, tem gente que estudou 6, tem gente que estudou 3, né? O negócio é botar a mão na massa e estudar cada dia o que puder, né? Eu posso o meu máximo por dia. Às vezes alguém manda para mim, pô, faz um programa de estudo para mim e faço. Quanto tempo tem? Ela tem só 2 horas por dia. Estuda 2 horas. Né? Às vezes o cara tem 10 e não consegue estudar de 10. Né? Ou não estuda direito. Né? Então é fazer essa dedicação, fazer um bom planejamento, criar um ambiente de estudo, conversar com a família. Né? Todo mundo tem suas coisas. Né? Um que tem filho, o outro que tem marido, o outro que tem mulher, né? O outro que precisa cuidar da mãe que está doentada e tal. Mas essas pessoas passam para concurso público. Não passa só para concurso público a garotada que está com a cabeça fresca, não, gente. Cada vez mais eu tenho visto gente passar com 50 anos, com 55. 50 mais? 50 mais. Ai, né? Estou no grupo aí também. Então, o que acontece? É assim, entendeu? Então, às vezes, quem tem menos tempo consegue aproveitar um pouco melhor o seu tempo, dar mais valor ao seu tempo, né? Às vezes a gente pega isso aí, não em detrimento da rapaziada mais nova, não. A mais nova também tem seu valor, né? Mas assim, às vezes tu tá mais velho e fala, pô, eu não tenho o mesma Capacidade. frescor, né, talvez, da galera mais nova. Eu tenho que pensar no mercado, tenho que pensar no carro, tenho que pensar no cachorro, na compra, no lar, no trabalho e tal. Mas em compensação, você tem formas de associar que a experiência de vida te deu. Então, às vezes tu traz um exemplo, fala, pô, 30 dias é um prazo que é o prazo que eu pago não sei o quê, que já faz associação na tua cabeça. Então, a maturidade, a experiência também ajuda você a cortar caminho, né? Então, o concurso público, gente, ele é bem democrático, né? É uma forma de manifestação da eficiência na administração pública, né? E nos ajuda também a alterar nossas vidas. Tá legal? Dito isso, vamos para o 37. Então, o 37, ele fala da administração pública, tá? Fala daquela parte dos princípios que eu já tratei com vocês aqui, né? Do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quem já anotou nem precisa anotar, tá? Porque alguma coisa é relembrar. Esse é administrativo, né? É administrativo. Dentro do constitucional, tá? Vocês, quem já estava aqui já tem no caderno. Tem as aulas gravadas também. Aqui é importante lembrar o seguinte, ó. O princípio de eficiência foi o último. Não entrou com a Constituição. Não é obra do Poder Constituinte originário. Ele veio com a emenda constitucional 19 de 98. Já caiu em prova isso, tá? Foi o último que entrou na Constituição. E aí, isso serve para todos os poderes da União, tá? Da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, são princípios explícitos, princípios que estão expressos. Tá legal? E a administração pública, gente? Quais são as formas de ingresso na administração pública? O concurso público é uma delas? O concurso público ele é de provas ou de provas e títulos? Então, para ingressar no serviço público é a regra. Concurso público de provas ou de provas e títulos. Fala o que são provas e títulos. Tem alguns concursos, gente, sobretudo esses concursos de maior porte jurídico, né? Concurso da magistratura, concurso do MP, você precisa apresentar
fazer a prova e apresentar teu título. Pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí tem uma pontuação atribuída para cada título. Então, o concurso público, de provas, né? Não é só de provas ou provas e títulos. Provas e títulos. Qual é a validade do concurso público, gente? Não. Até 2 anos. Não é 2 anos, é até 2 anos. Cuidado, tá? Olha só. Até 2 anos. Prorrogável. Uma única vez. Igual período. Por igual período. Então, olha só, cuidado. Primeira coisa, não é 2 anos, é até 2 anos. Pode ser 1, pode ser 6 meses. Pode. Se for 6 meses, prorroga. Pode prorrogar? Pode não prorrogar. Não é obrigado a prorrogação, é prorrogável. Prorrogável não há uma discricionalidade. Tá? Não é prorrogada, é prorrogável, né? Então, prorrogável, ele pode prorrogar ou não. Se for 6 meses, prorroga por mais quanto tempo se puder prorrogar? 6 meses. 6 meses. Ok? Então, pensando nos prazos máximos, o concurso pode ir até quantos anos com prazo de validade? Até 4 anos. 4 anos. Aconteceu comigo uma situação diferente, mas justificável, sob o ponto de vista legal. Em 2023, eu fui chamado no concurso de analista judiciário da Justiça Federal, que eu tinha feito em 2017, 6 anos depois. 6 anos depois. Mas por quê? Porque veio a pandemia suspendeu o prazo de validade do concurso, foi legal, era um motivo idôneo, suspendeu e aí ficou suspenso quase 2 anos. Então virou 6, mas que na verdade deveriam ser os 4. Tudo bem? Então, se a questão trouxer qualquer coisa muito diferente disso, no caso de pandemia, no caso de calamidade e tal, tudo bem, mas a regra é essa aqui. E tem também aquela questão de, por exemplo, se for o caso de prefeitura, fazer um novo concurso para aquele cargo que tem lá para chamar e a pessoa pode entrar na justiça. Perfeito, E aí né? obrigada a chamar também. Isso, a Daiane está lembrando aqui o caso seguinte: aqueles aprovados em concurso com prazo de validade em vigor serão convocados com prioridade sobre novos concursados. Então, olha só, vamos imaginar uma prefeitura que trabalhou no seu edital um cargo com prazo de 1 ano e prorrogou por mais 1. Está valendo? Tá. Está valendo, né? Aí o que acontece? Nesse prazo aqui, aí ela falou em prazo improrrogável. Prorrogável, esse já é o segundo período está entrando. Ok? Vamos imaginar que essa prefeitura já está no 2º ano. Está dentro do jogo. Ela pode abrir um novo concurso aqui? Pode. Pode. Ela pode abrir um novo concurso. Agora, ela pode chamar os aprovados desse novo concurso, aqui no meio desse 1 ano, com prioridade aos aprovados desse período anterior? Não pode. Então, ela pode abrir um novo concurso, mas ela não pode convocar esses novos aprovados em detrimento dos aprovados do concurso que ainda está em validade. Perceberam a diferença? Então, pode abrir um concurso novo? Pode. Só, mas pode chamar? Vamos imaginar, eu estou nessa aprovação aqui, né? A Evelyn está nessa aprovação aqui. Ela foi aprovada. Aí abre um novo concurso aqui. 1 ano e 6 meses. Aí eu faço, está valendo. Aí me chama aqui com 1 ano e 12, 1 ano e 11 meses, me chama e deixa de chamar a Evelyn aqui? Não pode. Tá? Isso aí é um direito líquido e certo. E segundo a Constituição, o direito líquido e certo, não aparado por habeas corpus ou habeas data, cabe mandado de segurança. Isso é uma coisa que o pessoal questiona muito, que eles acham que aprovado é aquele que tirou mais de 50%. Aprovado, que tem que ser chamado, tem essa prioridade, é dentro do número de vagas disponibilizado no concurso, né? Porque o que acontece? Às vezes eu já vi até gente fazendo propaganda enganosa com isso, sabe? Isso. Às vezes o cara fala, o cara foi aprovado tanto como lá. Aprovado como foi aprovado? Você não viu o cara no concurso. O cara foi aprovado nesse concurso, mas eu sou da instituição, não viu o cara? Né? Às vezes fala assim,
Aí ele fala, aprovado porque fez mais de 50%. Não garante nada, né? Tem muita gente que acha que foi aprovado. No número de vagas, na nota de corte para aquele número de vagas. É aprovado e nomeado. Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo? Mas se o concurso público é a única forma de entrada no serviço público? Não, nós temos outras, né? Vamos lá. Existe a contratação temporária por excepcional necessidade do serviço público. Contratação temporária, não é permanente, por necessidade excepcional do serviço público. Vocês já ouviram falar no agente de endemias? Sim. Quando tem uma endemia, uma pandemia, o cara vai lá. Não é uma situação urgente. Precisa rapidamente contratar pessoal para combater uma endemia, e senão vai morrer todo mundo. Se fizer concurso público, abrir licitação, todas as etapas, o que vai acontecer? Não dá tempo, né? Então, uma contratação de excepcional interesse público e por prazo determinado. Ela é temporária, tudo bem? Então, é uma outra hipótese, a contratação. Esse prazo determinado por lei? Por lei. Perfeito. Contratação temporária para atender excepcional interesse público. Então, se vier na prova de vocês falando que somente por concurso público, de provas ou provas e títulos, é permitido o ingresso no serviço público, tá certo ou tá errado? Tá errado. Tá errado. Posso apagar esse parte aqui, gente? Pode. Então a gente já trabalhou aqui, ó, uma hipótese, né? Trabalhamos inclusive o prazo de validade. Segunda hipótese. Tem mais alguma hipótese? Hã? Isso aí, mano. Boa. Vocês já ouviram falar no cargo em comissão? Cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Então, cara, precisa de um chefe de gabinete, ele é prefeito do município. Aí ele vai lá chamar um de nós para ser o chefe de gabinete. Ele vai fazer uma nomeação livre. Ele pode escolher alguém da administração pública, alguém de servidor? Pode. Mas ele pode escolher o cara que é amigo de infância dele, que não é servidor público? Pode também. Cargo de comissão, de livre nomeação e livre exoneração. Tudo bem? Estamos indo passo a passo, né? Tem a questão da motivação também. Boa questão da motivação, né? Olha só, os atos administrativos, como regra, eles dependem de motivação, né? Porque eles são sujeitos a controle por nós, população. Então, quando a administração pública faz uma obra, vocês já viram lá a placa? Esta obra foi investido não sei quantos milhões. Já viram essa placa lá? Né? Quando, por exemplo, tem algum evento, né, publicado também, né? Mas, e aí, por quê? Isso tudo por necessidade de motivação de controle da administração pública por nós particulares, por nós privados, né? Mas a nomeação para cargo em comissão e a exoneração de cargo em comissão dispensam motivação, são livres. Então o cara pode só nomear um de nós para ser o chefe de gabinete, ele não precisa motivar. Fala, nomeio o Fábio Matoso Gomes para o chefe de gabinete. No dia seguinte, se ele quiser me exonerar, ele exonera o Fábio Matoso Gomes do cargo ocupado como chefe de gabinete. Tudo bem? Então esses cargos aqui, essas situações, dispensam motivação. Dispensam motivação. Sempre que você lembrar uma coisa, pode perguntar, porque aí a gente vai fazendo a aula ficar ainda mais completa, né? Aí tem aquela situação que você diz que se ele motivar a entrada, tem que motivar a saída.
a exoneração. Não necessariamente. Fica Não. vinculado à motivação. Ele fica vinculado à motivação. A teoria dos motivos determinantes fala assim, aquele não precisa motivar. Mas se ele motivar, o ato tem que estar de acordo com a motivação, senão é nulo. Olha só, o cara motiva assim, vou nomear o Fábio Matoso para para secretário de Fazenda, porque ele é formado em contabilidade. Mas eu não sou formado em contabilidade. É verdade o que ele está falando? Não. Então essa nomeação é tornada nula. Ele não precisava motivar, mas já que ele motivou, ele tem que ficar adstrito aos motivos. Os motivos têm que ser verdadeiros. Se os motivos não forem verdadeiros, vai ser aplicada a teoria dos motivos determinantes. A teoria dos motivos determinantes. O que essa teoria fala? Essa teoria fala o seguinte: se o ato que foi motivado não for verdade, vai ser tornado nulo. Tá legal? Então, se o cara motivar, ele fica preso aos motivos que ele alegou naquele ato. Vamos trazer um outro exemplo aqui. Precisa motivar, precisa se motivar que é melhor. Nesse caso aqui é melhor. Seguro. Mais seguro. É melhor não motivar. Agora, a grande maioria dos atos precisa de motivação. Né? Então, por exemplo, vamos trazer uma coisa que acontece muito no cotidiano dos municípios, né? A autorização de uso de bem público. Aqui em Araruama você tem uma praça maravilhosa aí, né? E aí vamos imaginar que aquela praça, em um dado momento, não teve agora um evento gospel, se eu não me engano, aqui? Foi utilizada a praça? Não, foi a praça? Então, beleza. Então, utilizou a praça, deve ter feito algum aviso de alguma forma à população local que a praça ia ser utilizada para o evento, né? Mas vamos imaginar que em vez de chegar lá a galera, né, para fazer as orações, os cânticos, né, ligados ao movimento gospel, chegasse a torcida do Flamengo lá e quebrasse a praça inteira, né? É só um exemplo que eu estou dando, né? Mas vamos ver, chegasse a torcida de um clube de futebol lá e quebrasse tudo, né? O que ele alegou para produzir a autorização de uso de bem público está em consonância com o que foi feito? Está em perfeita harmonia? Não. Ele alegou um motivo para autorizar o uso de um bem público e, na verdade, outro motivo foi utilizado, né? Outro motivo. Então, o que acontece? Haveria uma responsabilização desse gestor que não cumpriu a teoria dos motivos determinantes. Tudo bem? Tranquilo? E aí, dando sequência nisso aqui, a gente está falando sobre a entrada no serviço público, né? O servidor público, é correto eu falar para vocês que todo funcionário público tem estabilidade? Sim ou não? Não. A gente viu aqui que a administração pública, ela tem várias entidades, não é? Ela tem a administração direta, né, que é o município, o estado, a União, o Distrito Federal, mas ela tem as entidades da administração indireta. Lembra disso? Quem estava aqui no encontro? E eu estou fazendo aqui uma revisão que também está na 37. Na administração indireta, a gente tem as autarquias, Empresas públicas, as empresas públicas, as fundações públicas, as fundações públicas, e a sociedade de economia. e a sociedade de economia mista, não é? Sociedades de economia mista. Vou apagar aquilo ali para não confundir, tá, gente? Aquele lado de lá. Aí eu vou trazer alguns exemplos só para a gente ficar mais confortável para a gente, tá? Quando eu falo da administração direta, eu estou falando da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Quando eu estou falando da administração indireta, eu estou falando das autarquias, né? Uma autarquia estadual conhecida no Rio de Janeiro, qual é? O Detran. Na União, o INSS é uma autarquia importante?
Empresas públicas. O Correio é uma empresa pública? Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, né? A Caixa Econômica é uma empresa pública? Sim. Fundação Pública, Fiocruz é uma fundação pública? Sim. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio? Sim. A UFRJ é uma autarquia fundacional, vai entrar aqui também, o UFRJ. UF. Sociedade de Economia Mista, Petrobras é uma sociedade de economia mista? Sim. Tem capital misto, não tem? Tem. Na Petrobras só tem capital público ou tem capital do privado também? Tem do privado. Você já ouviu falar que alguém tem uma ação da Petrobras? Sim. Então, Petrobras. Banco do Brasil também é? Também. Também é. Tem dinheiro, doação. Aí olha só o que eu quero que vocês vejam comigo. Por que eu entrei nisso aqui? Quem está numa autarquia é empregado público ou servidor público? Servidor. Servidor. E o servidor público? Ele é regido pela CLT ou pelo Estatuto dos Servidores? Estatuto dos Servidores. Estatuto. Beleza. Quem está numa empresa pública é servidor público ou é empregado público? Empregado. Empregado. Quem está numa sociedade de economia mista, o cara que trabalha lá no Banco do Brasil, ele é estatutário ou ele é seletista? Seletista. Seletista. Seletista e empregado público. Beleza. E quem está numa fundação pública é estatutário ou seletista? Estatutário. Essa ninguém sabia. Essa foi, Estatutário. foi soprada. Uma fundação pública de direito público é estatutário. Tudo bem? E aí, a gente precisa trabalhar isso aqui. Todos esses aqui são funcionários públicos, não são? Mas todos são servidores públicos? Tem uma galera aqui empregado público, né? Empregado público está pela CLT. Quem está pela CLT tem estabilidade? Não. Não tem. Então, olha só. Se vier na prova de vocês falando que todo funcionário público tem estabilidade, está certo ou errado? Errado. Só quem tem estabilidade é quem trabalha na administração direta, quem trabalha numa autarquia ou quem trabalha na fundação pública de direito público. Quem trabalha na empresa pública é seletista, quem trabalha na sociedade de economia mista é seletista, não tem direito à estabilidade. Viram a diferença? Então o cara trabalha, eu conheço um cara que trabalha no Banco do Brasil, ele trabalha há muitos anos, conheço um cara que trabalha no Correio, trabalha há muitos anos. Beleza, ele tem um bom comportamento, né? Ele nunca deu ensejo à demissão, mas um dia ele pode, né? Pode ser demitido. Pode rodar. Com mais facilidade, em tese, embora também tenha um procedimento administrativo, do que o estatutário. Fábio, você está dizendo então que o estatutário, que tem estabilidade, após quantos anos a estabilidade, gente? 3 anos. 3 anos. Então, o estatuto, aquele que é estatutário, que é servidor público, ele tem estabilidade após 3 anos. E esses 3 anos a partir de quando? Da posse, né? 3 anos de efetivo exercício. 3 anos de exercício. Posse e exercício são momentos diferentes, tá, gente? Olha só, vocês passaram no concurso do Detran, saiu o ato de nomeação. Vocês vão lá e vão tomar posse. Ok? Vem um ato de nomeação, publicou o ato de nomeação, você chegou lá, tomou posse. Beleza, assinei o termo de posse. Já sou servidor público? Não. Tem que entrar em exercício. Aí tem o segundo prazo, que é para você entrar em exercício. O que é entrar em exercício? Chegar lá na minha cadeirinha, sentar lá e começar a trabalhar. Ok? É o segundo momento, de entrada em exercício. A estabilidade é 3 anos de efetivo exercício. Tudo bem? É porque na prefeitura a gente assina a posse e já vai direto pro Simultaneamente, está lugar. valendo. Pode ser, é o que eu faço também. Já começa hoje. Você acha que eu olha, quando manda o termo de hipótese de concurso que eu já sei, mesmo, quero ter exercício logo.
Acontece um problema qualquer, então, né? Tu não consegue, não quero entrar em exercício logo. Mas você tem um prazo, em regra, para entrar em exercício depois da posse. Esse prazo é 30 dias? Aí ele varia da União para o Estado, para o ente federativo. Na União é 30 mais 30. Né? Mas varia. Ele varia conforme o ente Vai de federativo. acordo com o edital. De acordo com o estatuto. O seu estatuto. Tudo bem? Então, olha só, entrei em posse. Veio o termo de nomeação. O que eu vou fazer? Tomar posse. Vou lá acima. E se eu não for? Vai ser tornado sem efeito a tua nomeação. Tudo bem? Tem o termo de posse lá, veio para mim. Fábio, assina aqui. Vai tomar posse. Eu não apareci. Passou o prazo, eu não fui. Vai ser sem efeito aquela tua nomeação. Tudo bem? Segunda situação. Fui lá, tomei posse. Aí ele falou, você pode entrar em exercício daqui a 15 dias. Vou lá, não entro em exercício. Eu tomei posse, mas não entro em exercício. O que acontece? Também não. Sou exonerado. Ah, é. Situações diferentes, né? Não tomei posse. É tornado sem efeito o ato da minha nomeação. Tomei posse, mas não entrei em exercício. Sou exonerado. Exoneração não é só a pedido, pode ser também. Pode ser também por esse motivo. Porque eu De sei, ofício ou a pedido. De ofício ou a pedido. De ofício nessa situação. achei que de ofício fosse só manda embora, né? Demitido. Aí é uma outra figura. A demissão é uma penalidade. A exoneração não é uma penalidade. Ah, A exoneração acontece em duas situações. Vocês saíram, fizeram a prova pro Detran. Ó, recebe aí, gente, galera, ó, recebe. Fizeram a prova pro Detran passar, né? Beleza. Porra, gostei tanto de estudar que agora eu quero fazer prova para a Polícia Judicial Federal. Quero fazer prova para a PRF. Pô, beleza, vai lá e faz, né? Amanda, foi lá, passou na PRF. O que ela faz? Pede exoneração, não pode acumular, pode? não. Detran com a PRF? O que ela vai fazer? Pede exoneração na Detran, é a pedido, né? Isso. É punição? Não. Não. Ela pediu e toma posse na PRF. Né? Não multa eu quando estiver na rodovia, não. Ela vai passar lá tudo. Tranquilo, gente? Então, vira a diferença? Então, a demissão é punição. Demissão, insubordinação grave em serviço. Né? O cara agrediu alguém, ou não obedeceu às ordens. Incontinência pública escandalosa. Abandono de cargo. Inassiduidade habitual. O cara atrasa sempre. Né? Isso gera demissão. Demissão é punição. Exoneração não é punição. E a exoneração acontece em duas situações. Ou o cara não entra em exercício na data e ele é exonerado de ofício, ou ele pede a exoneração. Ah, tá. Não sabia desse segundo caso, não. Tranquilo, então? Agora, Fábio, você está falando disso tudo aí, tá? A gente vai depois botar no caderno de vocês, tá? Eu estou só trazendo informação para a gente, né? Mas também está gravado também. Está gravado também, já é uma boa informação. O servidor público, ele alcançou a estabilidade, 3 anos de efetivo exercício, tudo bem? Significa que ele nunca será mandado embora do serviço público? Não, né? A Constituição traz, no seu artigo 41, algumas hipóteses de servidor público perderá o cargo, ainda que numa situação mais segura e mais difícil ele perderá o cargo, né? Então, por exemplo, se ele tiver uma condenação judicial transitada em julgado, né? Processo judicial transitado em julgado, poderá gerar a demissão dele, poderá gerar a perda do cargo. Então o cara respondeu um processo judicial, né? Um processo criminal, por exemplo, e aí ele, nesse processo, pode ter como efeito a perda da função pública, a perda do cargo público. A condenação judicial transitada em julgado tem o condão de gerar a perda do cargo público do servidor. Tudo bem? Segunda situação, processo administrativo que seja garantido ampla defesa. Ora, não é mais um processo judicial, mas é um processo administrativo. O cara não vem cumprindo, por exemplo, com as aptidões do cargo de uma forma legal, de uma forma que preserve os princípios da eficiência. O que acontece? Abre-se um processo administrativo, haverá o contraditório e ampla defesa e esse cara pode ser demitido. Segunda situação. Tudo bem? Terceira situação, avaliação periódica de desempenho. Periódica. Tá? Porque tem uma outra avaliação que é para aquisição da estabilidade. Não é periódica, é especial. A periódica é depois que o cara já está estável. Então, a avaliação periódica, ele continua sendo avaliado pela chefia imediata e se ele não alcançar os índices, ele também pode perder o cargo público.
Fábio, já viu isso na administração pública? Eu nunca vi, mas Ah, então depois que ele está estável, ele pode perder o cargo. Nessas hipóteses que eu estou falando. Agora, além do artigo 41, na Constituição, mais no final dela, tem um outro artigo que fala de despesa de pessoal. Que haverá a possibilidade, por conta de despesas de pessoal, a despesa da administração pública for muito alta. Então, o que acontece? Vão sendo feitos vários ajustes na administração pública. Tira os comissionados, né? Reduz custo aqui. E se chegar no dado momento que, feito tudo isso, não se conseguir alcançar aquela receita que é a ideal para a administração pública, você pode alcançar o servidor que está estável. Oi? Acho que isso aconteceu com o Banco do Brasil. Aconteceu o quê? Com o Banco do Brasil. Com o Banco do Brasil? Não, porque no Banco do Brasil o cara não tem estabilidade. No Banco do Brasil são outras ferramentas, né? Porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Aí eles têm muito esses planos de demissão voluntária, né? Que nem agora estão fazendo, querendo fazer no Correio, né? Já teve na Petrobras. São outras ferramentas, né? Mas a perda do cargo, como essas consequências, elas, nesse caso que eu estou falando mais do servidor do Estado, né? Você precisa O estatutário. Tá legal, gente? Tranquilos? Sim. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho? Mais 5, 10 minutos eu libero vocês, tá bom? Então a gente está falando aqui. 20 minutos. 20 minutos. A gente está falando aqui do servidor público, né? E o servidor público, gente, ele comete também atos de improbidade administrativa, né? A gente já viu aqui no encontro que a improbidade administrativa, ela alcança agentes públicos, né? E aí, em sentido amplo, em sentido lato, né? Ele alcança o servidor público, alcança também aqueles que são agentes políticos, mas alcança também aqueles que se beneficiam da administração pública. E os atos de improbidade administrativa, eles geram 4 repercussões. Eles podem gerar 4 repercussões. Lembrando, gente, que a última alteração legislativa que teve na Lei 8429 de 92, que é a Lei de Processo de Improbidade Administrativa, ela trouxe a necessidade de haver um dolo específico, tem que ter vontade de causar prejuízo para a administração pública, tem que ter vontade de causar dano ao erário, tem que ter vontade de ter enriquecimento ilícito, tem que ter vontade de ir contra os princípios da administração. Então, os atos de improbidade administrativa, eles vão gerar perda da função pública, indisponibilidade dos bens, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário. Então, olha só, o cara cometeu um ato de improbidade administrativa, ele desviou bem da administração pública. É um ato de improbidade? É, porque gerou enriquecimento ilícito, né? Ele quebrou o ar-condicionado do colégio onde ele trabalha com dólar. Ele chegou daqui e está com um negócio no ar-condicionado que estava injuriado com a administração pública. É um ato de improbidade administrativa? É, porque causou prejuízo ao erário, causou lesão ao erário. O erário é patrimônio público, tudo bem? Sempre que vê essa palavra aqui, ó, erário é patrimônio público, bens públicos, tá? Essa palavra aqui, ó, vou botar aqui, igual a patrimônio público. Tá? Então, se o cara cometeu um ato de improbidade, se ele foi contra os princípios da administração pública,
se ele gerou prejuízo para a administração pública, se ele teve enriquecimento ilícito com a administração pública, ele desviou, né? Vamos imaginar que eu estou aqui, isso aqui fosse um colégio público, e eu, funcionário público, professor, essa mesa vai ser ótima lá em casa, eu vou levar para mim, bota lá embaixo do braço e levo para casa. Não tem enriquecimento ilícito? Eu não estou aumentando meu patrimônio? Estou aumentando meu patrimônio, não é? Então tenho improbidade administrativa. A improbidade administrativa precisa ter o dolo específico. Então eu tenho dolo específico. Eu queria realmente aumentar o meu patrimônio. E aí, o que pode acontecer comigo? Eu perder a função pública, os meus bens ficarem indisponíveis, ou seja, teus bens vão ficar bloqueados, você não pode utilizar os teus bens, não pode usar dinheiro, carro, nada disso, não pode vender imóvel, ok? Porque a qualquer momento a administração pública pode precisar do teu patrimônio para ressarcimento. Suspensão dos direitos políticos, não posso votar e não posso ser votado. E ressarcimento erário, chego lá e devolvo à administração pública aquilo que eu peguei ou aquele prejuízo que eu causei. Tudo bem? Tranquilo? Qual é a armadilha aqui, gente? O examinador, ele tenta alterar aqui. Ele fala suspensão da função pública. Ele fala suspensão, não é suspensão, é perda. Ele fala perda dos direitos políticos. Não é perda dos direitos políticos, é suspensão dos direitos políticos. Tudo bem? Essa é a armadilha que, nesse artigo, nesse inciso, né, do artigo 37, o examinador pode fazer. Então é suspensão e não perda, né? Isso. Suspensão dos direitos políticos, né? Por quê? Porque pode ser determinado lá pelo juízo, numa ação civil de improbidade administrativa, que eu vou ficar sem votar e sem ser votado. Tá, então a pegadinha não é inelegível, não. É, sim, sim. Ele pode trocar aqui. Ele pode botar perda dos direitos políticos? Não, não é perda, é suspensão. Suspensão é uma coisa temporária. Uma outra coisa que cai muito em prova é cassação. Não sei se você viu. Cassação não é cassação dos direitos políticos, tá? É a suspensão. Porque a cassação, ela tem uma conotação de coisa definitiva. E a suspensão é só temporária. Tanto que nessa lei de propriedade administrativa, você que me perguntou, né, Rafael, essa lei, né? Nessa lei, vem os prazos de suspensão dos direitos políticos. Tudo bem? Professor, sobre o ressarcimento, você falou que o erário é bem público, né? Administração Patrimônio pública. Se colocassem numa questão ressarcimento dos bens públicos, pode considerar certo? Pode considerar certo. Sem ser letra de lei, né? Porque... Sim, pode considerar certo. Pode ser. Pode. Tranquilo, então? Então, antes de encerrar, vou trabalhar a última coisa com vocês, que é o 37, parágrafo 6º, que é um artigo fantástico, tá, gente? Então, O entusiasmo. Todos são fantásticos. esse aqui é um tema, sinceramente, que leva umas 4 horas para dar, mas a gente vai trabalhar assim rapidinho aqui, numa ideia inicial, sem muito detalhamento, porque em outro momento eu vou trabalhar isso, mas que é importante vocês saberem que cai muito no curso. Ó. Artigo 37, parágrafo 6. Responsabilidade isso aqui vocês vão entender muita coisa com isso aqui, gente, que acontece no dia a dia da administração pública. É a regra. Ó, primeiro a gente vai traçar alguns conceitos aqui. Coisas objetivas e coisas subjetivas. Legal? Que cor é essa aqui? Laranja. Laranja. Isso é uma informação objetiva ou subjetiva? Precisa de comprovação? Não.
A aula hoje, o nosso encontro hoje foi ótimo. É objetivo ou subjetivo? Subjetivo. Vai ter gente que vai achar que foi ótimo, vai ter gente que vai achar que foi ruim, não é? Beleza. Então depende de uma avaliação mais minuciosa. Sim. Né? Então, olha só, quando eu falar em responsabilidade objetiva do Estado, pouca coisa se precisa comprovar. Quando eu falar em responsabilidade subjetiva do servidor, é necessário uma avaliação mais abrangente. É necessário comprovar-se mais coisas. Tudo bem? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa saber. Então, olha só. O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, ele fala assim, pra gente, ó, vou falar bem devagarinho. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Quem são as pessoas jurídicas de direito público? Gente, a União é? Sim. Os estados são? Sim. O Distrito Federal é? Sim. Municípios são? Sim. Autarquias são? Fundações públicas são? Então, E as pessoas jurídicas de direito privado, as delegatárias são? As concessionárias são? São. As empresas públicas são? As sociedades de economia mista são? Beleza. Aí o 37, parágrafo 6 fala assim pra gente. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, cabendo ação regressiva contra o servidor, no caso de dolo ou de culpa. É isso que fala o 37, parágrafo 6 da Constituição. Tá? Quando vocês chegarem em casa, vocês vão lembrar. Fala, é isso mesmo que ele fala. E aí, o que acontece? Quando um agente público, nessa qualidade de agente público, causar um dano a um particular, a administração pública, eu digo Estado, mas Estado pode ser União, pode ser município, pode ser Distrito Federal, pode ser Estado, a administração pública tem que ressarcir. A responsabilidade da administração pública é objetiva. Então aqui, ó, responsabilidade objetiva do Estado. Se houver um dano, se houver uma conduta do agente, e se houver uma relação entre esse dano e essa conduta, se houver o chamado nexo causal, o Estado tem que indenizar o particular. Vamos trazer um exemplo? Professor, acho que eu tenho um exemplo. Vai, fala aí. Lá em Casa de Mármore, a gente teve um tempo que deu uma ventania muito forte. Aí chamamos a defesa civil. Eles cortaram a árvore, só que caiu em cima do telhado do vizinho. Aí, no caso, eles... Dá um exemplo. Dá um exemplo. vão ressarcir. A administração pública, ao cortar a árvore caiu em cima do telhado do vizinho. Teve um dano? Com certeza. Teve, né? Teve uma conduta do agente público? Teve um nexo causal? Teve uma relação entre a conduta do agente público e a queda da árvore? Teve, né? Se a árvore tivesse caído por um raio, teria nexo causal? Não. Mas teve aí, havia a relação nexo causal, a relação teve? Teve. Então, o que acontece? O município, quando eu falo Estado, eu falo município, tem responsabilidade objetiva, deve indenizar o particular. Tudo bem? Vamos trazer outro exemplo bem visível também? O policial está aqui, está acontecendo um roubo lá do outro lado da rua, ele atira daqui, bum! Acerta na pessoa que não tem nada a ver. A pessoa fica tetraplégica. Acontece, não acontece, gente? Aconteceu muito, infelizmente aconteceu muito. Teve um dano? Teve uma conduta do agente público? Teve uma relação nexo causal entre a conduta e o dano? Responsabilidade objetiva do Estado. Perceberam? Essa é a regra, tá? Eu falei que o assunto tem umas 4 horas, então eu precisaria de mais coisa. Então é a grande regra em que 90% dos casos vai estar. Beleza. Mas, imagine a seguinte situação nesse exemplo que eu dei. Esse agente que atirou na pessoa do outro lado da rua, que ele estava tentando atirar, mas acertou na pessoa. Ele podia ter ponderado melhor, porra, se eu atirar daqui, eu tenho uma grande chance de acertar na outra pessoa? Ele poderia, não é? Então, vamos imaginar que ele tenha agido com culpa ou com dolo. Tudo bem? Culpa, como imperícia, imprudência ou negligência, ou com dolo, ele tinha intenção. Nessas situações, vão ser verificados se houve dolo ou culpa do agente público. Dolo ou culpa
do agente. Lembra que eu falei, ó, que é subjetivo, não precisa de análise mais detalhada? No caso que ela trouxe, né, não precisava de análise detalhada. Né? A responsabilidade objetiva do Estado, você, na primeira visão, você consegue enxergar, o Estado tem que indenizar. Mas, olha só, a responsabilidade do servidor é subjetiva. Tem que se analisar se ele atuou com culpa ou com dolo. Se ele atuou com culpa ou com dolo, o que vai acontecer? O Estado indeniza o particular e depois o Estado entra com uma ação regressiva contra o agente público para receber dele o que pagou o particular. É assim, na literatura, né? É assim, lógico que demora muitos anos isso. Posso fazer uma pergunta? Claro. Não sei se tem a ver. Uma pessoa que ela é fiscal, né, de um contrato ali, dentro de uma prefeitura, né, ela está exercendo ali uma função, né, de fiscal ali em determinado contrato. E ela assina aqueles contratos, coloca a matrícula dela como servidora. Caso lá na frente tenha algum problema, ela vai responder, entre aspas, como servidora, entraria nesse caso ou entraria já na parte subjetiva? Então, aí vai depender de onde vai ser, quem vai ser lesado. Vamos imaginar que nessa fiscalização desse contrato, nós temos lá a contratada, que é a pessoa jurídica privada lá que está prestando serviço para a administração pública, não é? Vamos imaginar que gerou um dano para aquela empresa privada lá. Se gerou um dano para a empresa privada e houve conduta, dano e nexo causal, houve um dano por conta da conduta daquele agente. No nexo causal, responsabilidade objetiva do Estado. O Estado indeniza. Aí o Estado instaura administrativamente ou judicial uma averiguação para ver se há dolo ou culpa do servidor. Entendeu? Fala, pô, esse servidor, ele fez isso de propósito? Ele queria gerar um prejuízo? Ou, não, esse servidor ele foi imprudente? Ele foi imperito? Ele foi negligente? Ou seja, se houver dolo ou culpa, haverá possibilidade desse agente público, numa ação regressiva, devolver para a administração pública e a administração pública pagou aquela empresa. Tá? Mas se verificar que não houve dolo ou culpa, aí não vai recair sobre o servidor nenhuma responsabilidade. Se for por causa da culpa, ele não vai responder nada? Não, por culpa responde. Só que é diferente, né? Não, no servidor? É. O servidor, então, ele vai responder, se ele tiver dolo, é porque ele teve a intenção. Vamos trazer esse exemplo que a Daiane trouxe aí. O cara não gosta da pessoa, dona da empresa que contratou com a administração pública. Teve a intenção de prejudicar, é dolo. Né? O que vai acontecer? A administração pública vai indenizar, porque é responsabilidade objetiva, né? E o que a administração pública vai fazer? Vai entrar com ação regressiva contra o servidor. Posterior, né? Posterior. Vai virar servidor, olha só, eu paguei para aquela empresa que você prejudicou de propósito R$10.000. Agora eu quero que você faça esse ressarcimento. Ele paga para cobrar depois, né? Cobrar depois. Cobrar do servidor. E culpa, se tiver imprudência, imperícia, negligência. Ah, o cara que está cuidando do contrato, pô, ele foi negligente. Tinha o prazo aí, ele não acompanhou o prazo. Pô, ele foi imprudente, ele não devia ter falado isso que o dono da empresa falou. Né? Então tem culpa. Se tem culpa, também vai gerar responsabilidade subjetiva do servidor. Ele, servidor, vai ter que pagar o que o Estado indenizou a pessoa jurídica privada. Teve gente que já veio lá de Portugal para poder pagar, ainda bem que foi voluntário. Tá complicado. Complicado. A gente traz muitos esses exemplos, né, para a atividade policial, né? Porque o cara dá tiro, às vezes aí pega no. Né? Às vezes o cara fala perdido. Acontece direto, né, gente? Tudo bem? Empresa de ônibus. O cara está conduzindo lá. Um ônibus. Um ônibus é serviço público? Sim. Sim, transporte público e serviço público, não é? Mas ele é prestado diretamente pelo Estado, administração, ou por uma concessionária, que é uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público? Concessionária, né? Lembra como é que eu trouxe a definição? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes causarem nessa qualidade a terceiros. Então, olha só,
cara está dirigindo um ônibus lá, porra, está em excesso de velocidade, respeitando toda semáforo, infração de tanto, ele vai lá, atropela a pessoa, mata. O que vai acontecer? A empresa de ônibus vai indenizar e entra com ação regressiva contra esse motorista. Porque a empresa é responsável pelo motorista que Responsável ela contratou. Que ela contratou. Então, como ela é responsável por mim, que estou lá, ela que tem que Arcar com essa acabar despesa. tudo e depois correr atrás do funcionário. É isso aí. Não, é isso mesmo. Eu entendi. Perfeito. Entendeu? Isso, gente, consagra, segundo o direito administrativo / constitucional, consagra uma dupla garantia. Uma garantia de que a administração pública não vai ficar no prejuízo se o seu agente atuou com dolo ou com culpa, e uma garantia para aquele que foi indenizado. Por quê? Que ele vai ser indenizado. Né? O cara tomou uma bala perdida lá. Aí o que acontece? Por imprudência lá do agente. Né? Aí o cara entrou com ação contra o Estado do Rio de Janeiro. O cara era policial civil, entrou com ação contra o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro indeniza e averigua se há dolo ou culpa do policial civil. Se houver dolo ou culpa, ele indeniza. Não é mais fácil, não é mais certo ele entrar com ação contra o Estado que contra o policial civil? Quem tem mais dinheiro, o Estado ou o policial civil? O Estado. Né? Então é uma garantia também para aquele que foi indenizado, que ele vai entrar com uma ação de indenização contra o Estado e não contra o particular. Então não é possível que aquele prejudicado entre com ação direta contra o servidor público. Tudo bem? Tranquilo? Vamos encerrar por hoje, tá? Esse assunto aí ainda tem muitos desmembramentos, mas o principal é isso, tá? Ele marcou a ordem de cabeça para acabar você. Gente, obrigado por tudo, tá? Valeu aí, obrigado a todos aí pelo comprometimento sempre. Vamos lá no nosso passo a passo. Muito obrigada, Valeu. professor.